Nós sabemos que existem dois tipos de contribuição que a gente faz na igreja, né? Uma é o dízimo e a outra é a oferta. Amém? Ok? Queridos irmãos, eu quero trazer para vocês, porque irmãos, primeiro quero que vocês saibam, amém? O dízimo não é obrigado, amém? Eu digo isso com toda a segurança dentro da palavra de Deus, ele não é obrigado, ele é um sinal de gratidão. O dízimo é anterior à lei. Abraão foi o primeiro na Bíblia a dar o dízimo. Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha? Não. Ele deu o dízimo do despojo da recuperação de Ló. Que ele foi à guerra, retomou de volta Ló, sua família e as famílias de Sodoma, de Gomorra, ali daquela região que tinham sido levadas cativo pelos aqueles reis inimigos. Ele luta com ele, com os 318 soldados dele, luta, recupera os despojos, ou seja, ele traz de volta os pertences daquele povo, mas também pega os despojos dos reis vencidos e traz. E quando ele traz, ele vem um rei de Salém, que é um tipo de Cristo, Melquisedeque, por isso que fala o sacerdote de Salém, o rei de Salém, né? Ele é um tipo de Cristo, por isso que Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é um sacerdote antes de Arão. Amém, queridos? Que Arão começou o sacerdócio em Israel muito tempo depois, mais ou menos 500 anos depois, Arão começa a ser sacerdote. Mas 500 anos antes, meio milênio antes, esse sacerdote, segundo que era Melquisedeque, ele vem para Abraão e dá a Abraão pão e vinho. Amém? E abençoa Abraão. Amém, queridos? E Abraão pega do despojo de guerra e dá todo o dízimo para Melquisedeque. Amém? Abraão não ficou com nada do despojo para ele. Tudo que era do despojo, ele falou assim: olha, eu não quero nada. O rei chegou para ele, o rei que foi da cidade que foi recuperada, falou assim: Abraão, pega o que você quiser do despojo para você. Ele falou assim: eu não vou pegar nada, para que você nunca diga que você me enriqueceu. Amém? Por que Abraão fez aquilo? Porque Abraão confiava em Deus. Abraão confiava que Deus era a sua riqueza. Amém, querido? Que Deus era a sua proteção, que Deus era a sua provisão. Então Abraão não quis nada daquele despojo. Ele falou assim: olha, somente os meus aliados aí, a parte deles é deles, porque eles não são de Deus. Mas eu não quero nada. E no capítulo seguinte, fala assim: então Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Amém, queridos? Porque talvez Abraão ficou preocupado, né? Olha, se fizeram isso a essa cidade, eu vou estar aqui desprovido, a qualquer hora podem vir agora vingar essa minha batalha, poderá agora virar uma guerra contra mim, eles fazerem mais aliança, virem batalhar, porque eu acabei de resgatar, de destruir aqueles reis e trazer de volta o despojo, eu fiz inimigos. Aí Deus falou assim: Abraão, calma, eu sou teu escudo. Amém? Abraão deu o dízimo voluntariamente. Abraão não deu o dízimo forçado. Amém, queridos? Então a lei é para os judeus. Amém, queridos? Nós, quando damos o dízimo, você tem que dar ele com um coração voluntário. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Mas, queridos irmãos, você não vai ver o apóstolo Paulo em nenhuma das cartas, nem dos outros apóstolos, falar de dízimo. Eles falam das ofertas que eram com o objetivo de ajudar os pobres de Jerusalém. Era uma oferta com um objetivo, não era uma oferta por oferta, era uma oferta com o objetivo de ajudar os pobres de Jerusalém, porque Roma havia incendiado a cidade, destruído os muros, destruído o templo, a pobreza tomou conta, crente passando fome e necessidade. Então Paulo, em todas as cartas, ele pede ajuda às igrejas para enviar essa ajuda a Jerusalém. Amém, queridos? Eu quero desconstruir um raciocínio, porque eu já vi muito pastor usar isso de forma errada e deixar os crentes com a mente de consciência pesada. Amém, querido? E aí o crente acha que vai ser amaldiçoado. Amém?
E eu quero desconstruir isso. Eu quero que você tenha o verdadeiro entendimento bíblico. Glória a Deus. Veja só como é que é a lei do dízimo. Não é para nós seguir. A lei, irmãos, do Velho Testamento serve como orientação para nós. Só para você ter uma ideia, você tem que entender a vontade e o propósito de Deus. Quando você lê a lei, você tem que entender assim, qual é o propósito disso? Qual é o propósito do dízimo? Olha só, abra sua Bíblia em Deuteronômio 14, amém? Para você entender. Se alguém um dia falar de dízimo para você, você lê Deuteronômio 14 para ele, amém? E para você entender como é que Deus via o dízimo, amém, querido? Deuteronômio 14, 22, prestem atenção, diz assim, olha: separem os dízimos de tudo que a terra produzia anualmente, ok? Então, tinha que ser o dízimo de tudo, beleza? Dízimo de tudo. Comam o dízimo, amém? Comam o dízimo. Olha só, o que está dito? Entrega o dízimo. Comam o dízimo. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, a primeira cria dos seus rebanhos, na presença do Senhor. Amém, querido? Então, eles tinham que pegar o dízimo e ir fazer algo na presença de Deus. Ou seja, eles iam para Jerusalém, por exemplo, ou para uma região onde estava o tabernáculo, e faziam ali uma festa ao Senhor. Amém, querido? Eles desfrutavam do próprio dízimo. Amém, querido? Ok? E diz assim: no local que Deus escolher como habitação do seu nome. Então eles tinham que ir ao templo, eles tinham que fazer uma festa na igreja, uma festa e comer o dízimo, os 10%, na presença de Deus. Amém, querido? Vocês estão entendendo como é que era a lei do dízimo? Como no lugar, lá no templo, onde o Senhor escolheu, amém? Para quê? Qual era o objetivo do dízimo? Para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Era um método de você estar comendo na presença de Deus, sabendo, olha, eu estou grato por Deus, porque esses 10% aqui, essa primícia, foi me dada pelo Senhor. Se Deus me ama, Ele é o meu provedor, Ele é o meu sustentador, é Ele que manda a chuva, é Ele que manda a semente, é Ele que faz prosperar. Amém, queridos? Esse era o objetivo do dízimo. E diz assim: mas se o local, a igreja for longe, o templo for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para a sua vida, o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor seu Deus tiver escolhido. Com a prata faz o quê? Compre o que quiserem: boi, ovelha, vinho, outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem, e então, juntamente com suas famílias, comam e se alegrem ali. Vocês estão entendendo, irmãos, o objetivo do dízimo? É 10% para você ir à casa do Senhor. Era 10% para você estar na presença do Senhor, para você investir na sua saúde espiritual, na saúde espiritual da sua família. Comendo onde? Na casa do Senhor, amém? Tirando um momento festivo na casa do Senhor. Então, juntamente com a família, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, e nunca se esqueçam dos levitas. Amém, queridos? Aí o que devia acontecer? Nesse festival, nesse evento, eles convidassem os servos de Deus que trabalham na obra do Senhor para comer junto com eles. Chama os levitas para a sua festa, aqueles que estão a serviço do Senhor, o pastor, aquele que é o sacerdote, aquele que depende disso, que ele não tem terra, chama ele, traz ele aqui para comer junto com você, amém, queridos? Nunca se esqueçam dos levitas que vivem na sua cidade, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Mas olha o que diz aqui, irmão: ao final de cada 3 anos, aí olha só, querido, a cada 3 anos, a receita do 3º ano é que era do Senhor. 2 anos a receita era para eles mesmos desfrutar junto com os servos do Senhor. Mas a do 3º ano, amém? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dias da colheita ao 3º ano e armazenando em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na cidade, venham comer e saciar, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, no 3º ano, ele não comia o dízimo, ele entregava no depósito da cidade, no
não era lá no templo, lá na sede de Jerusalém, não. Ele trazia um depósito da cidade dele. Tinha um depósito lá. Ele fazia esse é o meu dízimo. Para quê? Se chegasse uma viúva faminta, ela era suprida. Se tinha um menino que não tinha pai, não tinha pai e mãe, era suprido. Os levitas que não tinham terra, as pessoas que vinham da obra dos seus missionários, eram supridos. Então o objetivo do dízimo era um objetivo social. Amém, queridos? O uso social do dízimo. Amém, queridos? Amém. Vocês compreenderam? Amém. Agora, o Senhor, Ele aconselha a gente também a trazer a oferta das primícias. Amém, queridos? Então, na lei, existia a oferta das primícias. Então, ou seja, quando você colhia o primeiro, está no ponto de colher, você colhia os primeiros molhos de trigo, o primeiro litro de vinho, sabe? O primeiro tacho lá de azeite, da melhor qualidade, eles tiravam e levavam como oferta ao Senhor, como gratidão. Amém, queridos? Amém. Ou seja, tudo isso, o crente debaixo da graça faz naturalmente. Mas o dízimo, vocês viram como é que era o dízimo era tratado? Eu não estou lendo historinha para vocês não, estou lendo o que a Bíblia diz. Amém? A igreja prega que você tem que dar 10% todo mês. Se você não der, você está amaldiçoado. Essa é outra coisa que eu quero desconstruir agora. Amém, querido? Amém. Deus não amaldiçoa ninguém por causa de dízimo. Vamos ler primeiro Gênesis. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 3, versículo 17. Diz assim: e ao homem declarou: Deus está amaldiçoando o homem lá no Éden. Amém, queridos? Por causa do pecado, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Desde Adão, todos nós estamos sobre maldição. Amém, queridos? Desde que o pecado entrou no mundo, a terra está maldita. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado de Adão. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o pão, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém, queridos? Amém. Então a terra, ela está maldita desde a criação. Pega um terreno, arranca tudo que tem e não planta nada, vai sair praga. Não sei de onde vem, mas vem praga, irmãos, né? Pode observar, pega qualquer terreno, tira a grama, tira tudo, deixa lá quietinho. Daqui uns 2 anos volta lá para você ver o tanto de praga que nasceu naquele lugar. Fruta que é bom, não, mas praga que nasce. Amém? Vamos para Malaquias 3, que é o texto muito usado, até de forma errônea nas igrejas, mas vamos lá, vamos entender Malaquias 3, que é o mais usado para falar de dízimo. É o mais usado. Vamos entender o que está escrito aqui, meus queridos irmãos. Malaquias 3 diz assim, versículo 8: pode um homem roubar a Deus? Pergunta, é o Senhor. Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Versículo 9: nos dízimos e nas ofertas. Amém? Por quê, queridos? Se Deus falou que o dízimo, a oferta pertence a Ele, quando nós não os damos, nós estamos tirando algo que pertence ao Senhor. Na verdade, nós pertencemos a Deus, tudo pertence ao Senhor, mas Ele só pede de nós o dízimo e a oferta. Amém, queridos? E como é que é o dízimo? Daquele jeito, né? Os 2 anos você usa o dízimo para se alegrar na presença de Deus. No 3º ano você deposita na cidade para suprir a necessidade dos carentes. Essa era a lei do dízimo. Amém? Amém? Essa é a lei do dízimo. Então, queridos irmãos, em Coríntios 9 fala assim: você dá segundo o que tem, não segundo o que não tem. Então só dá quem tem. Não é para quem não tem pegar emprestado e dar na igreja. Já vi gente até ensinar isso. Irmão, pega um cheque emprestado, vai lá e faz um empréstimo e ajuda aqui na obra de Deus. Não, você dá o que tem, não o que não tem. Amém, queridos? Então, se você vê esses discursos, você está diante de aproveitadores, talvez bem intencionados, mas estão totalmente fora do padrão de Deus. Você oferta o que tem, não o que não tem. Você está endividado, está naquela situação difícil, não está conseguindo nem pagar água e luz, você vai trazer o dízimo?
Deus vai te amaldiçoar? Não, Deus quer ver você fora da dívida. Pega esse valor, paga a sua dívida, alegra na presença do Senhor, amém? Paga a sua dívida, resolve o seu problema e vem e agradece ao Senhor pela vitória. Depois que você pagar a dívida, aí você fala assim: Senhor, agora eu trouxe aqui uma grande oferta, porque eu sou grato ao Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que me deu vitória nessa dívida. Amém, querido? Amém. Essa é a mentalidade. A mentalidade de Deus é essa, amém, queridos? Os pobres lá de Jerusalém estavam recebendo oferta, não dando oferta. Imagina um pastor de Jerusalém pedindo dízimo para os irmãos de Jerusalém, passando fome. Pensa, irmãos. Não, era o contrário. Se eles estão passando necessidade, os outros vão ajudar. Não é esse o propósito do dízimo? Se você tem uma viúva, se você tem um órfão, se você tem alguém passando necessidade, o dízimo ajuda aquela pessoa, não o contrário. Amém? Amém. E isso é a vontade do Senhor. E diz assim, olha, no dízimo e nas ofertas, é a resposta de como roubamos a Deus. Vocês estão debaixo de grande maldição, ou seja, sois amaldiçoados, mas ele não fala eu os amaldiçoo. Porque, irmão, todos nós estamos debaixo da maldição de Adão. A maldição que amaldiçoa a terra, de modo que para eu tirar algo da terra, eu tenho que estressar para tirar algo da terra. Amém, queridos? Quando você oferta a primícia do seu ganho, quando você traz os dízimos à casa do Senhor com alegria no teu coração, sabe o que Deus faz? Não é que Deus te amaldiçoa, na verdade Ele te abençoa removendo a maldição de Adão. O dízimo é o caminho para você sair da maldição de Adão, amém? Não é porque Deus vai te amaldiçoar, a terra já está amaldiçoada, irmãos, amém? A terra já está. Nós vivemos sobre um mundo perdido e amaldiçoado. Por quê? Por causa do pecado. Hoje você paga para nascer, paga para casar, paga para morrer. É um negócio, irmão, né? Ou seja, a vida é uma vida estressante, é suada a vida hoje em dia. Através da oferta, o Senhor te dá um caminho para você sair da maldição. Amém? Não é que Deus vai te amaldiçoar, amém? É um caminho para que você saia debaixo dessa maldição. Por isso ele diz assim: olha, vocês estão debaixo porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Para quê, irmãos? Para que o levita continue adorando, para que o sacerdote continue ministrando e Deus possa abençoar o povo. Por quê? Porque os levitas e os sacerdotes são ministradores na casa de Deus, que são tipos de Jesus. Amém, querido? E se eu tiro Jesus da história, se eu tiro Jesus do cenário, o que acontece? A maldição toma conta. Mas quando você traz a adoração, você traz o sacrifício ao cordeiro, do cordeiro para dentro, do centro da adoração, do centro da vida, o que acontece? A adoração sobe e a bênção desce. A adoração sobe e a bênção desce. Amém? O sacrifício pelo pecado sobe, o perdão, a graça desce, a cura desce, a bênção do Senhor vem sobre o povo. Amém? Amém. Por isso, quando você oferta na casa do Senhor, querido, você oferta porque você quer ver a casa de Deus maravilhosa, linda, bem arrumada, os povos supridos, se viam necessitados, supridos. Amém, querido? Amém. Então, não é porque Deus vai te amaldiçoar, nós já estamos no mundo amaldiçoado. Só que a oferta dá um caminho para você sair dessa maldição. E ele diz assim, ponham-me à prova, e diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, impedirei que as pragas. Ou seja, Deus está impedindo aquela maldição, amém? Amém. Deus não está te amaldiçoando, Deus está impedindo a maldição que já está sobre o mundo, amém? Isso que é importante que você entenda, amém, querido? E diz assim: as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Deus quer que você viva uma vida sem estresse, que você ganhe o seu pão sem estresse. Amém, querido? Ele quer te abençoar igual abençoou Adão no jardim. Adão tinha que cultivar o jardim, cuidar dele, mas era sem estresse, sem suor. Amém, querido? E para te remir desse suor para viver, Jesus suou sangue. Amém?
para te remir da necessidade de suar o seu rosto para ganhar o seu pão. E através da oferta, através da adoração, através da gratidão, o Senhor te conduz vitoriosamente. Ele te revela, Ele te orienta, Ele te ensina, e você vai sendo abençoado de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, queridos? O último versículo, porque esses assuntos são bons de tratar, né, irmãos? 2 Coríntios capítulo 9, diz assim, 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Beleza, irmãos? Você tem que fazer isso na medida da sua fé, amém? O dono da Colgate, sabe a empresa da Colgate? Aquele homem começou jovem como sócio de uma empresa de sabão. Quando o dono morreu e ele assumiu, ele começou a dar o dízimo do lucro da empresa e o dízimo do seu salário, do seu recebimento. Ele começou com 10%, depois ele aumentou para 20%, depois ele aumentou para 30%. Quando ele morreu, ele dava 90% de tudo que ele ganhava para a obra missionária, e ele ficava com apenas 10%, e morreu um dos caras mais milionários, e até hoje a empresa dele é uma das maiores empresas do mundo. Quando você vê a Colgate, uma hora você pensa na internet a história desse cara chamado Colgate. Esse é o sobrenome dele, Colgate. Amém? Ele dedicou 90% da renda dele. Ou seja, ele semeou com fartura e colheu com fartura. Só os 10% era suficiente para fazer ele multimilionário. E os 90% ele doou para a obra missionária. Bem, queridos? Ok? Isso da renda dele. Então, tem que ser feito na medida da fé de cada um. Amém, queridos? Ninguém pode te impor isso, porque o próximo versículo diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, essa palavra ama aqui não significa que Deus ama mais a pessoa, não. Deus ama a atitude. Deus se agrada da atitude de alguém que dá com alegria, sem pesar. Porque se eu dou com alegria, é porque eu estou confiando mais no Senhor, é porque eu sou mais grato ao Senhor, é porque eu reconheço mais o favor do Senhor. Amém, querido? Quanto mais grato você é, mais alegria você tem em dar. Quanto menos grato você é, porque você não entendeu o quanto Deus já te abençoou. E se você não é grato, Deus não quer que você dê agora, é porque você não está pronto. Ele quer que você aprenda mais dele. Aprenda mais. Quando mais você entender o que Deus fez, que faz e que está fazendo por você, essa gratidão naturalmente vai brotar no teu coração. E você não vai trazer só o dízimo, não. Você vai fazer outras coisas. Você vai se entregar. Amém, querido? Você vai entregar a sua vida a serviço do Senhor. Amém? Amém, querido? E terminando a leitura diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Amém, querido? É tudo, todo, todas, tudo, muito, abundância. Essa é a vontade de Deus e é o que Ele vai fazer com aqueles que são gratos e voluntários para a sua obra. Aí diz: aquele que supre a semente. A sua semente é seu esforço, é seu intelecto, é sua carreira, às vezes é o seu dinheiro, amém? Aquele que supre a semente é o que semeia, amém? Irmãos, olha só, é um negócio que não é de uma vez, Deus te deu e acabou, não. Ele supre aquele que semeia. Está num estado contínuo, né? Você continua semeando e Deus vai continuar suprindo. Você continua semeando, Deus continua suprindo. Não é uma coisa distante, amém, querido? Continue semeando, Deus continuará a suprir, amém? E pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, por sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Amém, queridos? Irmãos, é coisa maravilhosa. Vocês terminam de ler esse texto depois. Amém? Vocês entenderam como é que nós devemos lidar com esses assuntos na nova aliança?
2 Coríntios capítulo 9. Amém, queridos? Que esta palavra, que esta aula possa ser edificante ao seu coração e te faça cada vez mais alguém mais generoso, mais liberal, mais feliz com Cristo.